Olá, estou recebendo nesse momento secretário municipal de Desenvolvimento Rural, secretário Emerson Pereira está conosco. Vamos falar então sobre as atividades do interior do município, né? As atividades principalmente na recuperação de estradas, tudo que vem sendo realizado pela sua pasta. Como é que está para considerar essas ações aí nesse momento, secretário Emerson? Seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Zalmir. Nós estamos intercalando, né, em relação às chuvas, né, esses trabalhos, né? Nós sabíamos já algum período atrás que as chuvas iam intensificar. Até era previsto final de junho e julho, mas agora a intensificação vai ficar maior em agosto e outubro, apesar que vai chover a princípio até janeiro. E esses trabalhos são mais, então, pensando naqueles lugares mais extremos que tem, né? Mais dificuldade que tem. Às vezes o produtor pede, né? A produtora pede em relação a alguma coisa de barro, né? Tá passando com o carro, com o transporte e tem barro. Mas nós estamos focando mais naqueles que não tem como cruzar, na verdade, não tem como passar. Porque justamente, né? Se tá difícil agora, imagina depois com as chuvas. Então é um trabalho mais assim, ó, emergencial do emergencial, né? Justamente para isso, né? Nós tivemos agora o que nós percebemos, né? Naquela chuva de final de dezembro, dia 31 de dezembro, onde choveu a maior parte da região aí, 140 milímetros em uma hora. Ali foi um estrago muito expressivo que fizeram, né? Que a chuva fez em relação às sarjetas, então entupiram e agora tem essa sequência aí, né? Sarjeta entupida sempre atrapalha. Então nós tivemos agora na última chuva, tivemos 4 pedidos de emergência, né, com dificuldade em relação a caminhões. Então, desses 4, são 3 que já estão no nosso radar para nós fazer, né, na nossa área de ação, né, pelo cronograma. Que locais são estes? Alto da União, né, e tem um lugar no Chorão também que teve dificuldade, né. E no Alto da União como um distrito extenso, né, basicamente ele teve ponto ruim na 7 e mais no final da 7 também teve, né, pontos bem ruins em relação ao barro e atolador. Bom, esses são fora do cronograma, como você disse? Não, esses são dentro. Dentro do cronograma. Né? A gente trabalha basicamente com 2 equipes do cronograma, uma que fica no distrito, né? Então, basicamente ela está há bom tempo no Alto da União. Então, estamos deslocando algumas máquinas, aonde hoje, precisamente, nós estamos ali no Rincão dos Góis, Rincão dos Becker, né? Na verdade, Rincão dos Becker, e vamos deslocar para o final da 7, justamente onde que houve esse atolador. Nós estamos ali com uma cascalheira bem expressiva, né? Com licenciado e tudo, só que com dificuldade, às vezes, por causa da chuva, de tirar esse material. E isso nós temos também, faz com que a gente, às vezes, né? Para num lugar, deixa até uma máquina lá, às vezes, na cascalheira, mas aí a gente vai em outro lugar que fica mais fácil de tirar, né? Por questão que chove, às vezes, num lugar mais, no outro lugar menos. Bom, até nessa parte do cronograma, como você fala, às vezes sai e retorna. Não tem sido possível, digamos, vencer tudo isso quando se tem esses problemas nesses locais aí, secretário? O problema maior é que a quantidade é muito grande, né? Então, nesse lugar específico, por exemplo, né? Nós tivemos com a cascalheira lá, aonde choveu, ficou mais úmido e os caminhões não conseguimos sair. Testamos, não conseguimos sair. Então, nós focamos numa outra cascalheira no alto, em outro distrito, no caso, né? Aí focamos com os caminhões lá para render depois, quando abrir o tempo de novo, né? E é o que está acontecendo, o que vai acontecer na linha 7, né? Na linha 7, ali, passando pela Imasa, nós fizemos um trabalho de alargamento de estrada. Nunca foi feito em Juí esse alargamento, né? Porque o que eu pensei, né? Quando o prefeito Andrei e o pai que me convidaram, nós focamos bastante no fomento, mas, né, tem que dar esse suporte nas estradas, e eu fui verificar por que outros lugares às vezes é melhor que Juí, né, ou pior, né? E percebi que, fundamentalmente, as cidades que estão bem em relação à estrada, elas têm bastante caminhão, que ajuda na questão do cascalho, e também elas são largas. E nossas estradas em Juí é histórico, é tradicional, é estrada muito pequena. E com o passar do tempo, né, com a evolução das máquinas, né, tanto produtor de leite, né, em relação ao quem recolhe o leite, caminhões mais pesados, as plantadeiras mais largas, as colheitadeiras mais largas, então necessita de estradas mais largas, mas em Juí, historicamente, tem essas estradas estreitas, né, e por isso um trabalho bem minucioso nós estamos fazendo na linha 7 e na linha 11 Norte, também de alargamento de estrada. Vale a pena olhar porque é uma diferença muito grande. E com certeza isso vai qualificar, vai fazer com que a estrada
permaneça, né, com mais qualidade ao longo do tempo. Depois desses locais, terá outros trechos também que vão receber trabalhos semelhantes, secretário? Não. Por enquanto são esses aí. Não. Nós começamos nesses porque tem um fluxo grande de leite e de grãos. Nós vamos ainda estudarmos outros locais, né? E seguir no cronograma, né? O cronograma próximo localidade, além do Rincão dos Becker, que nós estamos, nós vamos ali para a Vila do Alto da União. Tem bastante pontos ruins na Vila do Alto da União. Bastante, sim, lugares que o cascalho venceu, né? Que a gente tem uma ideia de uns 15 anos que dura. Então, daí nós vamos na vila e vamos vindo mais aqui, né, em direção, né? Vamos chegar aqui na faixa velha, na questão que é vir mais para a cidade. Certo. Bom, a gente recebe com frequência esses questionamentos das pessoas do interior, principalmente, né, com relação a essa parte desses distritos. O cronograma que você fala, ele, em função de várias situações que você frisou do tempo, enfim, não é possível atender o que está programado? Como que se trabalha nesse sentido? Nós fizemos uma reunião em todos os distritos, né? Em cada distrito nós reunimos a comunidade, vamos colocar em exemplo ali 80 pessoas, e essas 80 pessoas, eles elencaram qual que são as principais estradas que nós teríamos que trabalhar. E nós falamos, né? Nós não vamos conseguir fazer 100% dos pedidos, nós vamos conseguir fazer uma boa parte, mas é importante frisar que, né, no caso, vocês decidam qual que são os piores lugares para nós fazer. Então, os produtores diziam, né? Um exemplo, na linha 5 tem um problema grave lá de anos, na linha 7 tem não sei o quê. Então, nós listamos e seguimos conforme o pedido deles. O detalhe é que é tanto pedido, né? Até então, nós estava anotando a organização nossa, né? Nós estava fazendo 80% dos pedidos. Porque se nós fazer 100% dos pedidos, que é uma coisa que todo mundo queria, né? Mas se nós fazer 100% dos pedidos, nós praticamente a gente fica 4 anos só num distrito. Sim. De tanta coisa que tem. Então a gente faz os mais graves e vamos indo pro distrito. É importante frisar, né, que não é eu que digo, tem que ir aqui, tem que ir lá. A gente organiza a equipe, mas na reunião do cronograma rural, os produtores que falaram. É melhor nessa estrada, depois vai naquela outra, depois tem aquela outra, daqui aqui é tubo só, e assim vai indo. Certo. Agora, secretário, também com relação aos locais mais distantes, Mauá, por exemplo, como é que está o atendimento a essas localidades? O Mauá nós começamos pelo cronograma rural em janeiro, no meio da chuva, aquela chuvarada, começamos por ele, e no fim a gente fez um trabalho meio preliminar, por exemplo assim, né? Fomos se adaptando ao cronograma. No outro distrito, por exemplo, né, nós saímos do Mauá, fizemos um trabalho que, no meu ver, foi razoável, mas um pequeno pela quantidade de pedidos e pela necessidade, né? Depois nós fomos para a floresta e foi melhor. E aí tem outra coisa importante mencionar, né? No Mauá nós usamos as informações que nós tínhamos pela secretaria, né? Que tínhamos acordado anotado pela secretaria, também pelos vereadores, mas na floresta nós já fizemos uma pequena reunião com os produtores. Depois nós fomos em outro distrito, aí nós temos uma reunião maior com os produtores. Então nós fomos divulgando essa reunião e mais produtores participaram dela. Então no Mauá foi a primeira vez que nós fizemos, né? Então a gente não fez um trabalho grande, sim, expressivo, né? E por isso que muitas vezes nós temos que voltar com a equipe de emergência. Certo. Bom, secretário, outra questão. Como o senhor fala nesse atendimento nas propriedades, enfim, até há uma polêmica na Câmara de Vereadores quanto a isto, de que havia um projeto do vereador Rodrigo Noronha, que é o Porteira Dentro, que estava em discussão, as comissões, enfim, e depois ele foi arquivado em função legal, de acordo com o entendimento dos vereadores. Naquela ocasião de uma reunião da CCJ, o vereador Rodrigo Noronha frisou que algumas localidades, alguns produtores estariam sendo beneficiados com atendimento por parte da Secretaria, mesmo não havendo essa lei que regulamenta isso. Como é que o senhor vê isso e há essa situação aí, secretário? O que a gente procura fazer, né? A gente procura sempre atender todos os produtores, escutar todos eles, mas a questão da lei é fundamental, né? A gente tem que permanecer na lei. Então, algum trabalho que fora da lei, a gente não faz. Pedem para nós, vereadores também pedem para nós, mas como é lei, não tem como fazer, né? Em relação a diferentes trabalhos dentro das propriedades. Eu acho que foi uma fala assim, de repente, como ele comentou, que ele não está tão participativo, né? Acompanhando a secretaria dos últimos anos.
Talvez ele viu lá numa ação nossa via promotoria, né? Que às vezes a promotoria pede para nós. Promotoria determina algumas situações? Algumas sim, algumas elas pedem, precisa fazer tal estrada lá naquela propriedade. Talvez, às vezes ela pede isso. Por que, por exemplo, em que situações que ocorre isso? Normalmente é a questão de transporte escolar, a questão de saúde também, né? A gente entende também que a promotoria, ela sabe que qualquer prefeitura tem um certo limite de trabalho, né? Não tem como nós fazer todos ao mesmo tempo, né? Mas por entre a lei, então, algumas vezes ela citou, né? Então, tem aquele morador, precisa de um auxílio melhor em relação à estrada. Então, por lei a gente conseguiu fazer. Talvez deve ser uma dessas oportunidades aí que ele achou que nós estávamos fazendo dentro das propriedades. Então, quer dizer, em alguns casos que ocorreram é por determinação do Ministério Público. Isso, dentro da legalidade. Sim. E quanto a esta parte da discussão de uma proposta de atendimento para esses produtores, como é que o senhor vê isso, que ações poderiam ser realizadas para legalizar, para regulamentar isso, secretário? Eu vejo com bons olhos o Porteira Dentro. É um projeto, né? A ideia do projeto, pelo menos, ele é justamente para dar uma assistência para o produtor, às vezes aquele que tem problema de saúde, escolar, e fundamentalmente aquele que tem uma necessidade para empreender, né? Um auxílio à prefeitura para justamente aquele produtor empreender. Mas eu não vejo no momento Ijuí possível fazer isso, né? No momento, não é um momento, meu ver, porque temos muitas estradas públicas ainda para arrumar, tem muitas estradas que os produtores não conseguem passar, seja por ambulância, escolar, doença, então ainda tem muita coisa pública para a prefeitura se envolver, né? Nessa gestão do prefeito Andrei Barrichello, boa parte das máquinas que foram compradas, que está sendo usada, foram compradas por eles dois, né? Mas mesmo assim nós precisaríamos de uma quantidade maior de máquinas. Aí tem questão dos servidores, né? Infelizmente o concurso foi trancado por questão jurídica, né? Então nós precisamos também de mais servidores para depois pensar num Porteira Dentro. Você entende que com o Porteira Dentro, no momento, não haveria equipamento, material humano, enfim, para atender todas essas demandas existentes? Isso, fôlego. Mas também, né, Zamir, eu quero deixar claro a minha opinião, pelo menos, que esse programa, né, não estou dizendo que é esse programa especificamente, o programa que existe, ele atende a parte de assistencialismo, né, seja doença ou saúde, mas eu vejo que um foco muito importante é a questão do produtor empreender. Às vezes ele precisa de um auxílio para fazer uma terraplanagem, para fazer um galpão novo, uma questão de açude para desenvolver a piscicultura, a questão, diferentes formas, né? Mas justamente para ele aumentar o negócio dele. Sim. Eu acho que seria um foco muito importante isso, mas mesmo assim, a gente atualmente a gente não tem fôlego para isso. Como que funciona hoje, por exemplo, se o produtor precisa de um serviço lá na sua propriedade, ele paga o serviço com o município? De que maneira que a prefeitura atende dessas situações aí, nesses casos? A gente procura fazer programas, né? Por exemplo, teve um programa recentemente sobre açudes, né? Então, aqueles produtores que quiseram fazer açude, a gente fez um programa, fizemos as inscrições, né? Passa pelo Conselho Rural, tem uma seleção prévia para isso, né? Agora tem a questão do Terra Forte, né? Que houve a participação, então nós vamos ter que ter uma forma auxiliar. Mas isso passa pelo Conselho Rural, isso passa por uma seleção, né? Não tem como um entrar ali e auxiliar alguma coisa, até porque senão os pedidos seriam muitos. Tem outra situação importante, né, Zamir? Nessa questão sempre, né, quando é feito um trabalho, uma propriedade, né, por exemplo, do açude. Fizemos, né, selecionamos, né, junto com a Emater. O vizinho, outro vizinho já queria, né? Já tinha passado o prazo, então precisa ter bastante critério, né? De uma forma bem organizada para acontecer esse Porteira Dentro. Certo, muito bem. Ok, secretário, afora essas questões de estrada, desses programas, que mais em termos de ações que a Secretaria vem desenvolvendo nesse momento? Olha, nós estamos focando bastante na questão dos ovinos, né? Nós estamos fomentando, fizemos agora recentemente o terceiro fórum de ovinos, o segundo fórum de ovinos, logo vamos para o terceiro fórum. Mais ou menos 50 produtores por participar. O que a gente percebe, né? Ijuí região tem uma aptidão muito grande para produzir proteína animal. Nesse sentido, né, que a gente vem fomentando, vem agrupando os produtores, né? A gente viu com bons olhos essa questão do mercado, especialmente, né, porque o Rio Grande do Sul está deixando de produzir em torno de 40% a 50% da carne ovina consumida no estado vem da Argentina e do Uruguai.
Ou seja, nós temos um grande potencial de produção aqui, né? Podendo ser uma renda para aquelas propriedades que às vezes deixam de produzir leite, deixam de produzir outras coisas, né? Ou até uma alternativa a mais, né? Se a propriedade conseguir encaixar a mão de obra. Além disso, tem uma questão do leite, né? Que o Milk Summit vai acontecer na Expo e vai ser apresentado dia 14 de julho no Sicredi, vai ser apresentada a programação, e nesse 14 de julho, que é referente ao dia 12 de julho, Dia Nacional do Produtor de Leite, nós sempre fizemos uma homenagem para os produtores. Então, além das palestras, além da programação, nós vamos ter homenagens indicando os produtores, né, a partir de uma comissão, aqueles produtores de juí que têm um destaque em relação à produtividade, em relação à parte sustentável, à inovação. E também nós vamos, nesse ano, fazer um pouquinho diferente, por causa do Terra Forte. A Unisvi, via agronomia veterinária, vão auxiliar coletando as amostras de silagem dos produtores e fazendo um concurso. Então vai ter um concurso de silagem justamente, né, para ver aqueles que tiveram boa silagem e, consequentemente, para o ano que vem, melhorar mais, né, com seus técnicos. Tá certo. Ok. Obrigado, secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Emerson Pereira. Estamos sempre à disposição. Bom trabalho para você. Obrigado pela oportunidade. A gente sabe que os desafios são bem grandes, expressivamente, né, nessa questão das chuvas elevadas, mas nós vamos sempre buscando o melhor para os produtores de toda a região. Muito bem. Conversamos então com o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Emerson Pereira.